Bom dia, sou Nádia Brito Panaino e vamos fazer um resumo dos comentários de Ellen White para a lição da Escola Sabatina de hoje, segunda-feira, 5 de julho de 2021, com o título É Contagioso. Miriam imaginou que a esposa de Moisés o estava influenciando contra ela e Arão para não consultá-los em assuntos importantes do povo, como acontecia antes. Portanto, alimentou inveja e os dois começaram a murmurar e questionar a liderança de Moisés. Deus estava vendo e ouvindo tudo e não gostou de nada. E a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele partiu. E a nuvem se retirou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. Números 12, 9 e 10. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peço-te que a cures. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Números 12, 13 e 15. A postura de Miriam foi vista por Deus como uma rebeldia não contra Moisés, mas contra ele mesmo. Porque quem o escolhera fora o Senhor. E se Arão a tivesse repreendido, ele teria sido livrado dessa culpa. O registro desse evento é uma repreensão para nós, para que não caiamos no mesmo erro de nos rebelarmos contra qualquer ungido do Senhor. Nossa batalha é contra Satanás, não contra nossos irmãos, muito menos contra as pessoas que Deus levantou para conduzir sua obra e levar a mensagem de advertência ao mundo. Nesta batalha, muitas vezes os soldados e até mesmo os comandantes que Deus colocou podem cometer erros. Porém, nada ajuda fazermos fofocas sobre estes erros. Isso apenas enfraquece o trabalho e dá margens para o inimigo avançar mais ainda. De que forma? Muitas pessoas desistem do trabalho e até da igreja ao ver esse tipo de postura por parte de irmãos. Nossas palavras, ao contrário, devem fortalecer e ajudar. Ellen White nos diz que não devem converter a glória de Deus em desonra, dando vantagem aos piores adversários de seu rei. Não podemos adotar a mesma postura de Satanás ao nos tornarmos acusadores dos nossos irmãos, pois fazendo assim, nos tornamos parte do lado inimigo. Não é uma atitude sábia e cristã expor publicamente os erros das pessoas. Jesus nos ensina a fazer exatamente o contrário. Quando vermos algum erro num irmão, o que devemos fazer? Primeiro, ir em particular e conversar com ele. Se ele ouvir, ganhamos nosso irmão e o assunto morre ali. Do contrário, chamamos 2 ou 3 testemunhas para que ele perceba que não é uma opinião pessoal, mas que o amamos e desejamos que ele se arrependa. Se ainda assim não aceitar, então devemos levar ao conhecimento da igreja. Só então, se ele recusar ouvir a igreja, é que deve ser desligado, com muita tristeza e mantendo orações para que ele se arrependa e volte à comunhão do Senhor. A pena inspirada nos diz que Deus responsabilizará aqueles que expõem insensatamente as faltas de seus irmãos por um pecado de maior magnitude do que responsabilizará aquele que dá um passo em falso. A crítica e a condenação dos irmãos são consideradas como crítica e condenação de Cristo. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para mais um resumo.